Confiante estou quando sofrer traz grande dor. Há um Deus que é fiel a mim. Quando fraco estou, tão vazio de amor, sei de um Deus que é fiel a mim. Suas promessas são reais pra mim. Me garante um lar no céu, pois Ele é fiel. Quando estou sem vigor e quando não consigo orar, sempre Deus é fiel a mim. Bem quando longe eu vivi, sem a voz de Deus ouvir, mesmo assim foi fiel a mim. Suas promessas são reais pra mim. Me garante um lar no céu, pois Ele é fiel.
Convido a todos vocês para que neste momento nós nos unamos em oração com base nessa fidelidade do Senhor para conosco em 111 anos da nossa história. Oremos então. Senhor Deus, neste momento nós te bendizemos e te agradecemos, porque ao longo de 111 anos da nossa história temos experimentado a tua fidelidade. A tua palavra assim nos ensina. As benignidades do Senhor duram por toda a eternidade. A sua fidelidade também é para todo sempre. Então, neste culto de gratidão a ti, nós reconhecemos que chegamos a este momento após 111 anos de caminhada, porque a tua benignidade e a tua fidelidade nos têm acompanhado. Senhor, através dos méritos eternos e suficientes de Jesus, recebe, aceita este culto de gratidão, pois no nome dele nós oramos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, finalmente chegou. Liber 111 anos. Somos um. A nossa divisa retrata isto muito bem. Romanos capítulo 12, versículo 5. Assim também nós, embora sendo muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Pela graça do Senhor, chegamos até este momento para a celebração dos nossos 111 anos de história. Uma história, uma trajetória abençoada pelo Senhor. Por isso eu tenho grande alegria em dizer a você, minha ovelha, membro da Igreja Batista da Liberdade, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este culto de gratidão a Deus pelos anos da nossa igreja. Eu tenho também muita alegria em estender as boas-vindas a todos os irmãos e irmãs que se unem a nós aqui na Igreja Batista da Liberdade para esta grande celebração. É um momento de louvor, é um momento de alegria, é um momento de regozijo. E você irá participar de cada parte deste culto. Não é uma questão de assistir ao culto, mas de participar do culto. Então, cante conosco. Então, leia a palavra do Senhor conosco. Então, ore conosco. Enfim, celebre conosco. No momento oportuno, a palavra de Deus nos será trazida pelo pastor Dr. Genilson Vaz, da Primeira Igreja Batista de Ribeirão Preto. Tive a ocasião, a companhia da Dione, de estar com o pastor Genilson e sua família e sua igreja em novembro do ano passado, quando a igreja celebrou 99 anos e então lançou o início do ano do centenário. E pela graça de Deus, será celebrado em novembro deste ano. Pois o pastor Genilson Vaz, à frente da igreja, num ministério muito operoso, é um dos nossos grandes líderes denominacionais, sendo, no momento, o presidente da Convenção Batista do Estado de São Paulo. Ao colega pastor Dr. Genilson Vaz, o abraço de todos nós da Liber e, ao mesmo tempo, a nossa palavra de boas-vindas. E no momento em que ele trouxer a palavra, vamos com os corações abertos, as mentes receptivas, ouvi-lo, porque Deus certamente falará através do seu servo. Vestido de esplendor, o Santo Deus de amor é Rei da criação, Rei da criação. Na luz envolto está, para sempre reinará o Deus da salvação, Deus da salvação. Diga ao Senhor: grandioso é o Senhor, cantarei, grandioso é o Senhor, seu nome exaltarei, grandioso é o Senhor. Aleluia.
grandioso é o Senhor. Cristo posso confiar, é minha força, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abala, que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar, Consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Só Cristo homem se tornou, frágil, bebê, mas pleno. Aleluia. Que dom de amor, justiça e paz, a salvação que a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu. O meu pecado a nos sentir, com sua morte eu vivo. Aleluia. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício ali na cruz em meu lugar, em nosso lugar, ó Pai. Obrigado, Jesus. Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então surgiu, Aleluia. vivo
escuridão da dor, se longe tenho estado do céu tão meigo amor, e o vado sempre anseio ao meu bom Salvador. Se os olhos me contemplam, Ele dá-me proteção. Se os olhos se contemplam, e Ele dá-me proteção. Feliz e muito alegre, cantando essa pois se Deus protege os homens, cuidará também de mim. Cuidará também de Graças a Deus por esta convicção que a palavra nos dá, de que Deus cuida de nós também. Nós estamos nas palmas de suas mãos e com a sua benignidade, a sua bondade que nos acompanham todos os dias da nossa vida. Nós então nos sentimos com aquela convicção do salmista no versículo 1 do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E neste momento do culto, queridos irmãos e irmãs, particularmente os membros da Igreja Batista da Liberdade, dedicaremos ao Senhor os dízimos e a oferta de gratidão. Anualmente, neste dia, fazemos a dedicação dessa oferta de amor e de gratidão, porque ela representa não apenas o nosso amor para com a nossa igreja, mas também a nossa gratidão diante de Deus por tudo o que Ele tem feito por nós. E de maneira especial, nestes 111 anos de história. A palavra nos diz o seguinte em 2 Coríntios, capítulo 8. Aqui está o texto, começando com o versículo 10. E nisto eu dou a minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado, principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto: completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância, no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu, não teve demais, e o que pouco colheu, não teve de menos. Nós estamos nesta hora da dedicação dos dízimos e oferta de amor e gratidão, levando em conta o momento tão difícil que a humanidade está vivendo. Não me refiro, num primeiro momento, à Covid-19, mas ao impacto que a enfermidade tem causado nas famílias e em todo este mundo. E, de maneira particular, também na questão econômica e financeira. Sabemos que a luta tem sido enorme para as famílias, para os indivíduos, em todos os lugares.
E é possível que você, meu irmão, minha irmã, esteja passando também por um momento de extrema dificuldade, muita necessidade. Daí a escolha deste texto, porque o apóstolo Paulo diz que é preciso que haja igualdade, isto é, aquele que pouco pôde dar, não sentiu falta de coisa alguma, e aquele que muito pôde dar, também não teve sobra. Em outras palavras, há uma igualdade na necessidade e há uma igualdade na prosperidade. Se você, neste momento, pode participar, pode contribuir, então, diante do Senhor, dê o seu melhor. Com o dízimo, através do qual nós sustentamos a obra do Senhor em nossa igreja, em todas as suas áreas e ministérios, mas também na oferta de amor e de gratidão, para que nossa igreja sempre tenha o suprimento necessário para todos os seus desafios, para todas as suas iniciativas. Nós vamos orar agora e vamos dedicar esta oferta ao Senhor e pedir a Ele que multiplique a nossa sementeira neste momento, para que, de acordo com o texto, haja igualdade na colheita, de tal maneira que todos nós tenhamos aquilo de que precisamos para o sustento digno das nossas famílias e também para o sustento digno da causa de Deus através da nossa igreja. Pai Celestial, recebe agora a oferta de amor e de gratidão ao lado dos dízimos. Pedimos, Senhor, que Tu multipliques esses recursos para que eles sejam adequados, suficientes, para a extensão do Teu reino neste mundo através da nossa igreja. E também, Senhor, para uma oportunidade diante de Ti, de participarmos com alegria na contribuição financeira para a Tua causa. Recebe, pois, cada recurso neste momento. Multiplica, Senhor, cada recurso neste momento. Abençoa cada família neste momento. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.
Olá, irmãos da Igreja Batista Liberdade em São Paulo. É motivo de muita alegria nesse momento de celebração dos 111 anos dessa boa e querida igreja, me dirigir aos irmãos, primeiro saudando-os em nome da Convenção Batista do Estado de São Paulo. Um abraço muito forte da nossa convenção, somos quase 1.300 igrejas e a Igreja da Liberdade faz parte desse projeto. Quero saudar o pastor Fausto Vasconcelos, ilustre pastor dessa igreja, um homem de Deus, por quem todos os batistas têm grande admiração. Que Deus os abençoe nesse tempo de celebração, 111 anos, que tempo precioso. E é bom que se diga então que nesse momento cada um está fazendo 111 anos, porque nós cremos que a igreja não é o prédio, não é o templo, somos nós o povo de Deus. Significa que você e todos os que estão nesse momento celebrando têm 111 anos. Portanto, meus parabéns. E que Deus seja muito rico em abençoar essa igreja na sua jornada enquanto Cristo não volta. Louvo a Deus e agradeço imensamente o privilégio de poder trazer aos irmãos, nesta noite de celebração dos seus 111 anos, a palavra de Deus. E para tanto chamo a sua atenção para o texto de Paulo aos Romanos, no capítulo 16. Quero ler esse texto especial da palavra de Deus e falar um pouco então ao nosso coração sobre o que Deus tem para a nossa vida, a vida da igreja, sobretudo a vida da Igreja da Liberdade. Eu estava lendo um pouquinho da história da Igreja da Liberdade, que é uma bela história. E a nossa igreja, a primeira de Ribeirão Preto, que também lhes envio um abraço agora, ela faz parte disso, porque a Igreja da Liberdade tem participação, de certa maneira, no nascimento da primeira Igreja Batista de Ribeirão Preto. Romanos, capítulo 16, diz assim a palavra do Senhor: recomendo-vos então nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia, para que a recebais no Senhor de modo digno dos santos, e ajudeis em qualquer coisa que necessitar, pois ela tem sido o amparo de muitos, inclusive de mim. Cumprimentai ou saudai Prisca e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais arriscaram a própria vida por mim. Não só eu lhes agradeço isso, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está na casa deles. Saudai Epêneto, meu amado, o primeiro fruto da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que trabalhou muito por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais se destacam entre os apóstolos e estavam em Cristo antes mesmo de mim. Saudai Amplíato, meu amado no Senhor. Saudai Urbano, nosso cooperador em Cristo, e Estaques, meu amado. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da família de Aristóbulo. Saudai Herodião, meu parente. Saudai os da família de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, que trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, que muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e que tem sido mãe também para mim. Saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saudai Filólogo e Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas, e todos os santos que estão com eles. Saudai uns aos outros com santo ósculo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Irmãos queridos da Igreja da Liberdade, nessa noite especial de celebração, no final da minha infância e início da minha adolescência, orávamos de modo muito humilde em Brasília. Brasília estava começando a nascer, estava nos seus primeiros passos. Meus pais migraram de Minas Gerais, do interior de Minas, para Brasília. E ali meu pai estabeleceu residência para criar a família de modo humilde. Um homem humilde, porém um bom crente em Cristo Jesus. Certa feita meu pai
voltando do trabalho no final de uma tarde, encontrou os filhos, 5 filhos, nessa época, 3 homens e 2 meninas, éramos crianças entrando na adolescência, e meu pai nos encontrou na casa do vizinho, no pé de goiaba, numa goiabeira, todos nos galhos da goiabeira, comendo goiaba alheia, a goiaba da casa do vizinho. E meu pai olhou para aquela cena, os filhos entraram na casa do vizinho sem que ele visse, estavam comendo as goiabas sem pedir autorização, e meu pai chamou os 5 filhos para casa, colocou os 5 filhos na fila por ordem de nascimento, do mais velho ao mais novo, e eu era o quarto desses 5, colocou numa fila na porta da entrada da nossa humilde casa e chamou o primeiro, mais velho, veio até ele. Meu pai o corrigiu, bem corrigido, com um cinto dobrado, mandou que ele fosse para o outro lado, chamou o segundo. Quando chamou o segundo, eu já estava trêmulo, porque sabia o que me esperava também. Chamou o segundo, deu-lhe o corretivo com o cinto bem dobrado, mandou para o outro lado da casa e assim por diante. E depois que os 5 passaram pelo meu pai e levaram o seu corretivo de cinto dobrado, meu pai chamou os 5 de volta e ficávamos preocupados, o que vai acontecer agora? E meu pai então resolveu dar um outro castigo, um segundo castigo. Ele disse: olha, vocês vão, para aprenderem que as coisas não são como vocês acham, vocês vão ler a Bíblia toda. E meu pai deu um prazo para nós, salvo engano, de 4 meses para lermos a Bíblia. E nós teríamos então que dizer que tínhamos lido a Bíblia. Nós depois pensamos assim, mas isso vai ser muito fácil. Quando ele perguntar, vocês leram a Bíblia? Nós diríamos, sim, nós lemos a Bíblia. E aí estava resolvido o segundo castigo. Acontece que meu pai, mesmo que um homem humilde, mas bem inteligente, disse, só que quando passar o tempo de vocês lerem a Bíblia, eu vou chamar um por um de novo e vou fazer perguntas da Bíblia de qualquer lugar. Eu vou abrir um texto qualquer, vou fazer uma pergunta e vocês terão que responder. E aí nós ficamos preocupados, porque como fazer, de que maneira fazer? E uma coisa que eu nunca me esqueci, irmãos, quando então comecei a ler a Bíblia para cumprir com aquele castigo imposto pelo meu pai, é que quando nós chegávamos àqueles livros do Antigo Testamento, que tratavam de genealogias, cansativas, extensas, nós queríamos, na verdade, pular a página e passar para o próximo texto, porque, meus irmãos, ler genealogia acaba sendo uma dificuldade, um exercício difícil, mas tínhamos que ler. Então nós líamos a genealogia, e os irmãos conhecem os textos que falam de genealogias. Fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, que tiveram filhos e filhas. O próximo versículo é a mesma coisa, mudam apenas os nomes. Fulano, que gerou fulano, que gerou fulano e tiveram filhos e filhas. Ninguém gosta de ler genealogia. Eu sei que você também é assim, você também é assim, você não gosta de ler genealogia. Nós gostamos dos textos empolgantes, mas daqueles que trazem listas de nomes, nós não gostamos. Romanos capítulo 16 é um capítulo que trata de uma lista de nomes. Muitas vezes eu sei que você, chegando nesse capítulo, quer pular a folha. Por quê? Até porque você sabe praticamente de cor o que Paulo vai dizer. E a gente não quer ficar lendo essa lista de nomes. Mas nesta noite de celebração de 111 anos da Igreja Batista da Liberdade, eu quero dizer que Romanos 16 não é, como parece, uma simples lista de nomes. Repito, Romanos, capítulo 16, não é apenas uma simples lista de nomes. O apóstolo Paulo, no texto aos Romanos, e esse é o texto mais teológico do Novo Testamento, ele dedica 15 capítulos, os primeiros 15 capítulos, tratando de temas mais teológicos, mais eclesiológicos e mais éticos. Então, os primeiros 15 capítulos, ele vai tratar da teologia, e vai tratar da doutrina, e vai tratar um pouco da eclesiologia. Mas quando ele chega ao capítulo 16, esse que nós lemos um pouco dos seus versículos,
Ele agora vai fazer a saudação final. Não há mais o que ensinar para aquela igreja sobre aquilo que ele acabara de ensinar, os primeiros 15 capítulos. Mas agora Paulo vai fazer a chamada saudação final. Essa era uma prática comum nas cartas daquele tempo no Novo Testamento. As cartas se encerravam com uma saudação, porém, via de regra, uma saudação simples. Se você for a outros textos do Novo Testamento, você vai encontrar saudações muito breves. 2 ou 3 versículos encerram as cartas com as saudações. Mas Paulo aqui dedica um tempo enorme e usa uma lista de nomes para fazer a sua saudação final, para concluir a sua carta aos Romanos. E eu gosto de dizer, irmãos queridos, que Romanos 16, esse capítulo, por mais que não pareça, ele vai se mostrar para nós nesta noite como, eu diria, o modelo da Igreja de Cristo, ou um modelo da Igreja de Cristo. E através desses versos que nós lemos, e desses nomes que são citados, nós queremos perceber o que uma igreja verdadeiramente de Cristo deve ser e deve se tornar para viver e vivenciar a vida plena do Evangelho, até que Cristo volte para buscar a igreja. Então eu queria nessa noite, celebrando com os irmãos uma data tão especial da Igreja da Liberdade, eu queria ver o que esse texto nos ensina, que pode nos fazer crer como um modelo da Igreja de Cristo. E esse texto nos mostra, irmãos, seis pilares sobre os quais a igreja deve se sustentar. 6 pilares sobre os quais a igreja deve se sustentar. Quais são eles? Quais seriam esses 6 pilares que devem dar sustentação à vida da Igreja de Cristo? Eu diria, em primeiro lugar, os crentes devem se importar uns com os outros. Os crentes devem se importar uns com os outros. É interessante que nesse texto nós encontramos 27 nomes. Paulo vai falar 27 nomes. Outras pessoas são saudadas na saudação final da carta, mas 27 nomes Paulo faz questão de citar, chamar pelo nome. E é interessante, 26 desses 27 estão em Roma. E Febe, a outra pessoa, e é o primeiro nome a ser mencionado, Febe, está a caminho de Roma. Na verdade, ela está levando a carta para a igreja de Roma. Então nós temos aqui 27 nomes citados pelo apóstolo Paulo. Sabe o que isso pode nos ensinar, irmãos, nesta hora? É que nome é importante. O nome da pessoa é importante. Paulo destacou os nomes, citou os nomes. Ele poderia, se quisesse, de modo genérico, saúdo aos irmãos da igreja de Roma. Mas ele vai listando e mencionando e citando nome por nome. Paulo está nos ensinando através deste texto que o nome é algo importante. Por isso nós temos um nome, para sermos por ele chamados. E com isso também Paulo demonstra que ele guardou os nomes daquelas pessoas. Um homem como Paulo, que tinha um coração pastoral, sabia o nome das pessoas às quais ele estava se dirigindo. Ele estava mostrando que ele, Paulo, se importava com aquelas pessoas. E ele as chama e as cita pelo nome. Ele fez questão de chamá-las por nome. Que coisa interessante, muitas vezes, você aí na Igreja da Liberdade, você aí no dia a dia da história da igreja, nos cultos, nas celebrações, muitas vezes pode ser
que você não saiba o nome de todos os que celebram com você dominicalmente. Até pelo porte e dimensão da igreja, muitas vezes é difícil. Muitas vezes nós, pastores, reverendo Fausto Vasconcelos, tem que fazer um esforço para ir sabendo o nome das pessoas do seu rebanho. Paulo revela que o nome é importante. Talvez você não saiba o nome de quem celebra com você. Às vezes você chega no templo para o culto, para uma reunião, para a escola bíblica dominical e encontra alguém e às vezes fica até sem graça porque você não sabe o nome daquela pessoa que é membro da igreja, da mesma igreja que você faz parte. Às vezes você não sabe o nome de quem está sentado no mesmo banco que você. Paulo está dizendo que quando eu sei o nome, eu revelo que me importo com a pessoa. Os crentes devem se importar uns com os outros. O próprio Senhor Jesus Cristo deu uma bela lição sobre isso. Ele diz que conhece cada um de nós pelo nome. João capítulo 10, verso 3, o texto diz assim: as ovelhas ouvem a sua voz e ele as chama pelo nome. Devemos, meus irmãos, nos esforçar para conhecer o nome uns dos outros. Somos da mesma família da fé, somos da mesma igreja, os irmãos são da mesma igreja, estão celebrando 111 anos. É importante saber o nome um do outro, porque isso vai revelar que você se importa com o seu irmão, que está no banco de trás, no banco da frente, ao lado, que está passando por dificuldades, por situações muitas vezes difíceis. É incrível quantos nomes Paulo conhecia em Roma. Paulo se importava com as pessoas. Quero crer, pelo seu coração pastoral, que ele tinha uma lista de oração e orava nominalmente por estas pessoas, por isso as conhecia pelo nome. Os crentes devem se importar uns com os outros. Em segundo lugar, os crentes devem valorizar relacionamentos. Os crentes devem valorizar relacionamentos. Interessante, são 27 nomes, Paulo chama um por um pelo nome, mas, que coisa importante nós vemos aqui no texto, 21 títulos são associados a esses nomes. 21 títulos são associados a esses nomes, a essas pessoas. Isso também nós não podemos deixar de reparar, de observar, pois são notáveis as palavras que o apóstolo Paulo usa para descrever quem são essas pessoas que ele conhece pelo nome, que ele sabe o nome. Ele agora as descreve, ele vai dar adjetivos a esses nomes. Que coisa especial para nós aprendermos nesta hora. Paulo vai usando títulos que são títulos que denotam que aquelas pessoas que ele sabe os nomes são pessoas de fato especiais. Se você depois voltar ao texto, você vai ver, ele diz irmã, irmão, servo, colaborador, santo, cooperador, patrão, colega de trabalho, igreja, primícias, parentes, companheiros de prisão, amados, aprovados por Cristo, eleitos, mãe para mim, etc. Para cada nome que Paulo conhece, ele dá um adjetivo, ele qualifica aquela pessoa. Sabe, irmãos, esses títulos revelam o tamanho do valor que Paulo nutria por aqueles irmãos da igreja de Roma. Como ele nutria a bênção do relacionamento, porque, olha só, se ele sabe o nome e sabe o que aquela pessoa representa na igreja e no reino e na sociedade, ele está dizendo que o relacionamento é importante e deve ser valorizado. Paulo sabe que quanto mais nós nos relacionamos na vida da igreja, mais nós vamos nos conhecendo. Certamente você, membro da Igreja da Liberdade, conhece pessoas, muitas pessoas da sua igreja. E você, quando olha para determinada irmã, você diz, puxa, aquela irmã é uma irmã piedosa. Aquele irmão é um irmão de oração.
E assim por diante, você vai dando adjetivos qualificando irmãos que você conhece. Por quê? Porque com eles você se relaciona. E isso enriquece a nossa vida e a vida de uma igreja. Nós não podemos abrir mão de bons relacionamentos, até porque, irmãos, relacionamento hoje é palavra-chave em empresas, em instituições, quaisquer que sejam elas. O relacionamento será o fator de agregar, de ajuntar e de melhorar. Por isso, os crentes devem valorizar relacionamentos. Em terceiro lugar, os crentes devem ser afetuosos. Os crentes devem ser afetuosos. 19 vezes nesse texto, nós encontramos uma palavra de saudação ou de recomendação pessoal. Paulo vai dizendo: saúdem, recomendo-lhes, recebam, cumprimentem-se com o santo beijo. O objetivo de Paulo, irmãos, com essa ênfase na saudação e na recomendação, era um só: que os crentes mostrassem que são afetuosos. Mas um afeto verdadeiro, sincero, que brota do coração e se expressa em abraço, em palavras, em relacionamento de fato afetuoso. Nós estamos nesse momento passando por uma certa dificuldade, sobretudo nós brasileiros, porque nós somos pessoas do abraço, do afago, do carinho, e nós estamos vivendo um tempo de isolamento social, onde só podemos estar mais próximos do nosso núcleo familiar menor, o menor núcleo familiar. Não podemos estar nos encontrando, nos abraçando, coisa que nós tanto gostamos de fazer. Paulo mostra que o crente verdadeiro, sincero, ele revela afeto, mas não apenas de palavra, ele demonstra e concretiza esse afeto. O objetivo de Paulo é esse: transmitir para aqueles irmãos de Roma que vão receber aquela carta e aquela saudação, dizer para eles: olha, revelem e sejam afetuosos uns para com os outros o tempo todo. Meus irmãos, em algumas igrejas hoje nós vemos que algumas pessoas nem se cumprimentam direito. A correria, o relógio, a agenda, o dia seguinte, termina o culto domingo à noite, todos precisam correr para o estacionamento, para o carro, para o trânsito, chegar em casa. O dia seguinte é um dia de grande atividade. A segunda-feira começa e traz tantas atividades, tantas tarefas, e às vezes nós nem mesmo nos cumprimentamos. Nós damos um tchauzinho de longe. Alguns passam ali no hall de entrada da igreja, passam correndo, dá até logo para o pastor e sai correndo para o carro, porque o dia seguinte será grande. Nós quase que nem nos cumprimentamos, aperto de mão, aquele abraço, olhares, muitas vezes por mera formalidade. Irmãos, e aí eu estou dizendo irmãos, nós somos irmãos. Igreja é família, por isso nos chamamos de irmãos. Por isso nós nos relacionamos com afeto, com carinho, porque somos irmãos. E temos que ser afetuosos em todo o tempo, ter a alegria do afeto, do carinho, do abraço. Devemos nos aproximar do outro de tal maneira que tenhamos e teremos a alegria de abraçá-lo e dizer: meu irmão, que alegria, que bênção, que privilégio poder te abraçar, poder estar com você. Os crentes devem ser afetuosos. Em quarto lugar, os crentes devem se reunir nas casas. Os crentes devem se reunir nas casas. Nós temos vivido um tempo muito especial nesse tempo de isolamento, porque nós estamos reunidos regularmente em casa. E eu até diria diuturnamente em casa. Nós hoje estamos vivendo um tempo, eu recentemente brinquei com alguém da minha casa, eu disse: olha, eu estou vivendo o seguinte: levanto, como, vejo o jornal, dou uma descansada, levanto, como,
vejo o programa e assim por diante. A maioria das famílias está fazendo assim. Está vivendo esse tempo de paralisação total. Reunidos nas casas. Mas Paulo aqui nos ensina no texto, que os crentes devem se reunir nas casas. E é interessante como essa igreja de Roma, ela estava estrategicamente distribuída pela geografia de Roma. Ela estava estrategicamente distribuída pela cidade de Roma. E Paulo vai citar isso, porque ele vai dizer que essa igreja se reunia em grupos menores, de modo estratégico, propagando a palavra. Ele fala que tinha um grupo pequeno que se reunia na casa de Priscila e Áquila, um grupo menor, uma expressão menor da igreja. Ele disse que havia um outro grupo, um grupo menor, que se reunia com os irmãos Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas e Hermes. Ele disse que tinha o grupo pequeno na casa de Filólogo, Júlia Nereu e sua irmã Olimpas. E provavelmente, além destas que ele cita, que eram pequenos grupos nas casas, deveriam haver outras. Paulo está dizendo que os crentes devem se reunir nos lares, nas casas, porque o lar, irmãos, é expressão da igreja do Senhor. Se nós somos a igreja, quer reunidos, quer espalhados, o lar é uma expressão, então, da igreja. Nós temos tido a experiência fenomenal da nossa denominação através da Junta de Missões Nacionais, que tem tratado dos pequenos grupos multiplicadores. A nossa Junta de Missões Nacionais tem feito um trabalho fenomenal direcionando as igrejas assim. Mas quero destacar que a Junta de Missões Nacionais está apenas mostrando aquilo que já acontecia lá no Novo Testamento. Paulo já está citando os pequenos grupos multiplicadores aqui nesse texto. Por isso que os crentes devem se reunir nas casas. Em quinto lugar, os crentes devem ser piedosos até no falar. Os crentes devem ser piedosos até no falar. Meus irmãos, eu admiro muito a forma como Paulo se expressa em todas as suas cartas. Como ele, ao falar, ao testemunhar, a gente percebe que as suas palavras estão, eu diria, encharcados da presença de Cristo, dominados pela presença de Cristo. Isso é revelado na linguagem que Paulo usa. É impressionante como as nossas palavras e o conteúdo daquilo que nós falamos revelam se somos ou não piedosos naquilo que falamos. Olha só, Paulo, nesse texto aí de Romanos 16, ele vai falando assim, por exemplo: peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos. No Senhor, presença de Cristo na frase de Paulo. Ele fala assim em outro momento: eles são meus colaboradores em Cristo Jesus. Olha a presença de Cristo na palavra de Paulo. Ele fala assim: o primeiro convertido a Cristo, Cristo presente nas palavras de Paulo. Ele fala de alguns que estavam em Cristo antes mesmo dele, antes que ele se convertesse, alguns em Roma já estavam em Cristo. Ele chama um outro de meu amado irmão no Senhor, a presença do Senhor, nosso cooperador em Cristo, Apeles, aprovado em Cristo, saúde os que estão no Senhor, saúdem aquelas que trabalham arduamente no Senhor e assim por diante. Meus irmãos, essa não é uma simples lista de saudações. Paulo está aqui dizendo que os crentes têm que ser piedosos naquilo que falam. As nossas palavras, elas têm que estar carregadas da presença do Senhor Jesus. As pessoas que olham para nós, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, dentro do nosso lar, no transporte público, no comércio, ao olhar e ouvirem aquilo que nós falamos, devem perceber em nós piedade, a piedade cristã, a piedade daquele que é um cristão. Deixe eu fazer uma pergunta. As suas palavras estão cheias da presença de Cristo? Quem ouve, quem conversa com você percebe e pode afirmar: esse é um cristão genuíno e piedoso. Na atualidade, pela tecnologia tão avançada,
eu perguntaria, quando você envia um e-mail, quando você passa uma mensagem nos seus aplicativos de mensagem, ou no seu celular, quando você posta qualquer mensagem na sua rede social, quando você liga para alguém, enfim, quando você fala ou escreve, Cristo está presente no que você fala e naquilo que você envia como mensagem. Lembre-se, a palavra de Deus diz, eu até vou ousar parafrasear, a Bíblia diz assim, a boca fala, e eu digo, e os dedos teclam aquilo que está cheio o coração. A boca fala e os nossos dedos digitam aquilo que está dentro do nosso coração. Se você é piedoso, se você é um crente sincero, tudo que você falar e escrever vai revelar a piedade cristã. E se Cristo não estiver na sua aula, na sua palestra, no seu dia a dia, nos seus negócios, nas suas amizades, provavelmente ele não estará no seu coração. Por isso, os crentes devem ser piedosos até no falar. E em último lugar, os crentes devem amar de verdade. Os crentes devem amar de verdade. Note o tipo de amor que permeia este capítulo 16 de Romanos. Não é um amor qualquer. 4 vezes Paulo vai usar a palavra amado ou amada. 4 vezes ele vai se expressar assim, como alguém que tem verdadeiro amor por aquele rebanho, que está aguardando a chegada da carta que viria pelas mãos de Febe. 4 vezes ele vai dizer amado ou amada. E então, nós vemos no texto experiências inacreditáveis que revelam a verdadeira linguagem do amor. Dos versos 3 a 6, ele fala assim: saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo, arriscaram a vida por mim, sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu irmão, meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Irmãos, esta é a linguagem do amor. Quem ama se arrisca pelo outro. Quem ama faz questão de ajudar o próximo, de ajudar o outro. Trabalha duro pelo outro. Ele diz que trabalhou arduamente por vocês. Os crentes devem amar de verdade, não apenas de palavras, mas de verdade, revelando o verdadeiro amor com que Cristo nos amou. Quero concluir esse momento tão especial, celebrando com os irmãos 111 anos da Igreja Batista Liberdade, dizendo que uma vez eu li um livro conhecido de muitos de nós, Gente Cansada de Igreja, do professor Israel Belo de Azevedo. Esse livro, Gente Cansada de Igreja, me fez pensar na Igreja de Cristo, a noiva de Jesus. Estima-se que no nosso Brasil tenhamos hoje mais de 35 milhões de evangélicos que já passaram, de alguma forma, por alguma igreja, mas, por motivos variados, ali não permaneceram. Nos últimos tempos, alguns têm abandonado as igrejas, se autodenominado sem igreja, porém com fé no Senhor Jesus. Não são crentes desviados, mas são pessoas que acham que a igreja não tem mais o valor e a necessidade. Sabe, eu quero dizer que a Igreja de Jesus é a organização mais forte e duradoura que se pode conhecer. Fundada há milhares de anos e que ao longo de toda a sua existência tem sobrevivido aos ataques mais difíceis, a perseguições difíceis. Uma igreja aos 111 anos, certamente no início da sua história, passou por provações as mais difíceis, porque os tempos eram difíceis naquelas décadas onde a Igreja da Liberdade começou. Mas o Senhor Jesus vem sempre trazer à igreja palavra que edifica, abençoa e concretiza o projeto de Deus que é ser igreja.
que a Igreja Batista da Liberdade, nessa celebração de 111 anos, possa ser uma igreja modelo, onde estas colocações que fiz pelo texto possam ser realidade dia a dia, onde esses 6 pilares possam ser encontrados no dia a dia da boa e querida Igreja Batista da Liberdade. Que o Senhor, na sua soberania, possa vos abençoar e nos fazer todos os dias instrumentos da sua graça, no nome do Senhor Jesus. Irmãos, estamos chegando ao final do nosso culto, nesta oportunidade. Mais uma vez, procuramos enfatizar Liber 101 anos, somos um no Senhor Jesus Cristo. A nossa súplica é que Ele abençoe a nossa igreja. Isto é, que Ele nos abençoe, que nós sejamos prontos, sempre à disposição dEle, para recebermos a sua orientação, a sua visão. E não apenas recebermos, mas obedecermos, praticarmos, colocarmos de uma tal maneira tudo aquilo que fazemos nas mãos dele, para que ele mesmo, na sua graça e pelo seu poder, multiplique todas as coisas. Nós vamos orar e, a seguir, quero deixar a bênção de acordo com o Salmo 90, versículo 17. Pois o versículo fala exatamente da graça, da glória, da bênção de Deus sobre todos nós, que somos um só rebanho, debaixo da orientação de um só pastor, o bom pastor, o sumo pastor das nossas almas. Senhor, que a tua bênção esteja sobre nós. Este culto agora é colocado nas tuas mãos, depois de praticamente transcorrido, para que o impacto espiritual dele continue a ser usado pelo Espírito Santo para nos iluminar, instruir, aperfeiçoar, encorajar e motivar. Senhor, que tudo aquilo que nós ouvimos, através da palavra exposta pelo teu servo, através da palavra cantada, através da palavra lida, através da palavra orada, através da palavra manifesta na contribuição, Senhor, que nós sejamos abençoados e, como igreja, permaneçamos unidos como um só corpo, na orientação de um só pastor. E agora, Senhor, para toda a tua igreja, seja sobre nós a tua graça. E confirma, Senhor, a obra das nossas mãos. Confirma, Senhor, a obra das mãos da Igreja Batista da Liberdade. Hoje, como sempre. Amém.